Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um sábado de celebrar, sábado de muita meditação, de muita celebração daquilo mesmo que o Senhor está fazendo, que o Senhor está promovendo nos nossos dias. E apesar das aflições e das situações que o inimigo quer mesmo problematizar, nos fazer enxergar da maneira que Ele quer, o Senhor tem sempre uma porção de oportunidade para nós, né? E é por isso que nós estamos nesse mês de setembro, que é o mês da noiva ativada pela aliança profética. A noiva, o corpo de Cristo, a igreja, ela precisa mesmo de uma unção que vem do Senhor, e essa unção ela é responsável por ativar a noiva, ativar ela para uma missão, comissionando ela para o reino de Deus, de modo que ela não mais se move da maneira que o mundo quer que ela se mova, ou pelas emoções, reativa, mas Deus está chamando ela mesmo para ser ativada para um propósito, para novas possibilidades, para reaver aquilo que estava perdido, para resolver, para reatar, né, a partir de Cristo, aquele que se entregou por nós. O sangue da nova aliança é o que nos faz nos reposicionar, é o que nos faz nos realinhar para com Deus num relacionamento de intimidade. E esse relacionamento de intimidade nos ativa, nos dá capacitações que antes não era possível para nós. Nós estávamos cegos por causa do pecado que nos cegou, que nos tirou a comunhão. Nós estávamos afastados do Senhor, afastados dos propósitos, dos caminhos, da visão, da missão do Senhor. Então, éramos impossibilitados de enxergar, éramos impossibilitados de caminhar para um propósito da qual nós fomos criados, né? Mas por causa do sangue dessa nova aliança, por causa de Jesus, que nos comprou para Ele mesmo, que nos transportou para o seu reino, o reino do Filho amado, nós agora somos nova criatura, novas pessoas, novos seres humanos. Estamos sendo recriados para com Deus, sendo moldado à imagem e semelhança dele. Retomamos essa essência, e por isso essa ativação ela vem por causa da unção que foi derramada. E a unção que é derramada é o próprio Espírito do Senhor nos ungindo e nos capacitando. Então, esse mês de setembro, o Senhor mesmo tem capacitação para nós, tem ativação para nós. Apesar das aflições, o inimigo quer fazer a gente enxergar as oportunidades, as situações por meio da dor, por meio das aflições, para que nós percamos as esperanças. Mas Deus promete que Ele não vai nos livrar de todas as aflições, mas que no mundo há aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo, nós possamos olhar para Ele, aquilo que Ele fez, a obra que Ele consumou, e possamos nos reerguer, possamos ver a possibilidade de Deus acontecendo novamente, porque antes de Jesus, antes de Deus revelar o seu plano, nós estávamos perdidos, estávamos sem esperança, mas agora fomos resgatados. E toda aflição agora ela pode tomar uma nova perspectiva nas nossas vidas, né? E é isso que eu tenho pensado nesses dias, e aquilo que eu tenho desfrutado do Senhor nesse dia, porque se nós não reformarmos, se nós não renovarmos a nossa percepção daquilo que é de Deus, porque aquilo que é de Deus está em meio às aflições. O Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos ativando, porque não é possível essa ativação sem provação. Não é possível essa ativação sem a perseverança. Não é possível essa ativação
sem o sofrimento. Não é possível essa ativação sem as circunstâncias tal como ela é. Aceitar as circunstâncias como ela é. E buscar a Deus agora nesse espírito, em espírito, para enxergar como Deus enxerga, para ver como Deus vê. Isso é revelação. Amém? Estamos então nesse sábado da confissão renovada, a confiança dominante da posse da restituição. Olha mesmo como o Senhor está nos levando para esse lugar de confiança, não uma confiança que é baseada em parâmetros humanos, baseadas na alma, que logo qualquer situação, nós somos tão frágeis que quando dependemos das circunstâncias, se temos, se não temos, se vamos, se tá bom, se o cenário tá favorável. Mas não, o Senhor está renovando, nos renovando a partir dessa confissão de que o Senhor tem uma obra, o Senhor está fazendo algo nesse oculto, o Senhor está promovendo algo. Então é daqui que vem essa confiança, é daqui que vem essa estabilidade emocional, é daqui que vem essa estabilidade espiritual da qual nós não confiamos no mundo. A Bíblia diz assim, aquele que ama o mundo, não, o amor do Pai não está nele, né? E aquele que ama Deus, esse não ama o mundo, né? Então existe aqui mesmo um contraste. Eu não posso colocar a minha vida nessa expectativa terrena finita. Eu preciso de perspectiva eterna. Eu preciso de um olhar para o alto, né? Colocar os meus pensamentos no alto, colocar as minhas emoções, confessando todas as situações ao Senhor em oração, né? Nós não podemos perder por inimigo nesse sentido, onde ele nos desestabiliza na nossa devoção, né? As coisas vão acontecendo, a tristeza vai acontecendo, e nós não sabemos de alguma maneira administrar essa tristeza, essas frustrações, essas insatisfações, que pelas notícias que vêm, né, das redes sociais, dos comentários das pessoas, de como elas estão frustradas, de como elas estão arrasadas, de como as coisas não estão funcionando da maneira que deveriam funcionar. Então as reclamações vêm, e cuidado mesmo com as reclamações, sabe? Isso não está certo, isso não está funcionando, deveria ser assim, sabe? O sentimento, um sentimento de julgamento, tudo. Sabe aquela pessoa que entra no carro e ela está dirigindo no trânsito, e tudo que acontece nessa área externa do trânsito, né, nos tráfegos, ela julga. O que ele está fazendo? O que ele virou? O que ele não virou? Por que a situação aconteceu? Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito assado. E essa pessoa está deslocalizada do Senhor. Ela precisa se reposicionar. Ela precisa voltar para um lugar. Então aqui está a nossa confiança, aqui está a nossa estabilidade, do qual nós temos de fato um lugar adequado. Jesus fala assim, eu vou, se eu não for, eu não diria que ia fazer morada, mas se eu for, eu prepararei para vocês morada. Essa morada é uma morada no Espírito, não é um lugar de instabilidade, porque se o Espírito vem, se o Espírito é derramado, eu agora posso habitar em Deus. Antes eu só estava tentando perseguir a Deus por causa da religião, fazendo coisas para que Ele me aprovasse, mas agora Deus vive em mim. Esta é a verdadeira morada, que Ele preparou um corpo, que Ele preparou uma igreja, que Ele preparou um povo. E neste povo Ele escolheu derramar o seu Espírito. Agora vivo descansado. Este é o meu Shabat. Esse é o meu lugar de descanso, da qual eu estou desfrutando. E o Senhor está me abençoando. Lembra, em Gênesis, o 7º dia, que Deus descansou
ele também nesse dia abençoou a sua criação. E abençoar tem a ver aqui com se relacionar, com ativar a sua criação para um propósito, né? Ele diz ali, acredito que seja Gênesis capítulo 1, acho que verso 28, ele vai dizer assim: sejam férteis, multipliquem, encham, né, ocupem e dominem, governem a terra. Então Deus abençoou a sua criação, abençoou o ser humano, eu e você, para que nós possamos prosperar, para que nós possamos frutificar, para que nós possamos reagir positivamente. E se não estamos reagindo positivamente para o Senhor, né, a favor do reino de Deus, nós estamos de alguma maneira cegados pelo inimigo, confusos, e não podemos mais caminhar dessa maneira. Então este é o sábado da confissão renovada. Esse é o sábado da confiança dominante. Precisa nos dominar. Precisamos tomar posse dessa restituição. Amém? Então eu queria ler aqui com vocês 2 Reis 4:36 a 37, que vai dizer assim, ó: então Eliseu chamou Geisi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou os seus pés de Eliseu e prostrou-se em terra. Pegou o seu filho e saiu. Olha como Deus está falando aqui numa situação onde que aquilo que nós enxergamos como fim, ele está enxergando como oportunidade. Uma oportunidade de restabelecer, de ressuscitar. Então, será que é assim que nós estamos vendo as situações? Uma oportunidade de reaver, né? Eu lembro também da palavra de Gênesis capítulo 1, né? Verso 1 e 2, que vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre o abismo. Só que no próximo verso vai dizer assim: o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas, sondando. Então, de um lado, existe um caos, existe um vazio, existe uma escuridão, existe uma coisa desordenada. E do outro lado, de uma outra situação, Deus está sondando. Deixar Deus nos sondar, né? Quando Jesus foi interrogado ali pelos escribas e fariseus em relação a uma mulher pega em adultério, eles queriam provar Jesus, né? Se ele ficaria mesmo, se ele aprovaria aquilo que estava escrito na lei, ou ele seria a favor daquela mulher. E ele, ao invés de ser reativo, ao invés de reagir a aquela tentação, aquelas perguntas, aqueles questionamentos, ele simplesmente se silencia e abaixa, né? Abaixar os ânimos, abaixar, não responder imediatamente, mas ser tardio, deixar Deus sondar o nosso coração, deixar o Espírito comunicar, trazer algo ao nosso coração, ao nosso espírito. E aí a gente vai se posicionar, aí mesmo a gente vai falar ou agir por causa daquilo que o Senhor está promovendo. A palavra diz que naquele dia, quando vocês forem interrogados, não tenham medo, porque o Espírito Santo falará por vós. E essa mesmo é a realidade que Deus está trazendo: viver pelo Espírito, andar pelo Espírito. Mas existe aqui um exercício. Olha o que está falando aqui em João 11, 43, 40 até o 44, vai dizer: e depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Existe algo interessante aqui, que Deus não só promoveu aqui aquilo que aos olhos humanos ainda é impossível, todos os caminhos estavam fechados na perspectiva humana, mas Deus
ressuscitou, Deus reabriu um caminho impossível, porque para Deus não há nada que é impossível. Então esse é os olhos da fé. Essa é a ativação para a qual nós estamos buscando hoje nesse sábado. Você tem fé? Será que nós podemos responder com essa fé herdada pelo Senhor? Será que o Senhor viveu limitado às condições humanas, aos cenários humanos? Então no final existe aqui, ó, desamarrem-no e deixem que ele vá. É uma situação aonde, ainda que haja mesmo uma ressurreição, ainda as pessoas podem viver atadas, podem viver amarradas, com dificuldades no seu caminhar, enfaixadas nos seus olhos, nos seus ouvidos, elas não escutam direito. Então existe mesmo um exercício da igreja uns para com os outros, de falar, de profetizar, de desatar. São palavras que desatam os nós da nossa alma, os nós das nossas vidas, e nos dá caminho, nos dá flexibilidade, nos dá leveza. O Senhor não quer que nós vivamos de uma maneira, ainda que salvo, ressuscitado no nosso espírito, vivamos presos. O diabo, o inimigo, ele quer que ficamos presos, ainda que nós tenhamos saído do Egito, que o Egito ainda reine em nós. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós vençamos o Egito por causa da perseverança e também por causa da ativação que o Senhor quer nos dar no meio a esse deserto. Então não é sobre o deserto, não é sobre as aflições, não é sobre a escassez, não é sobre a falta de oportunidade que nós não estamos enxergando, aquilo que já tínhamos, né, os alimentos que havia lá no Egito, o trabalho, as situações. Deus quer que nós ativemos o nosso olhar de fé para com Ele, e então enxergaremos. Lembra de Moisés? O Senhor falou, avance, e aí havia um mar, eles não podiam mais avançar, eles não tinham mais para onde ir. Então o Senhor falou, só avance, só caminhe. Bem-aventurado é a palavra ashrei no hebraico, que vai dizer avance, caminhe, ande. O Senhor só quer mesmo essa obediência, porque esta fé é uma obediência, e esta fé nesta obediência é uma ativação. Amém? Se você não obedecer, simplesmente obedecer, você não será ativado. Se você viver mesmo esperando os resultados humanos, a seguridade, né, para garantias, para você se mover, para você se decidir, para você fazer isso ou aquilo, para você criar, então você não está baseado nesta fé, e essa fé morre, porque a fé sem obras é morta. Romanos 10, 9, 10 vai dizer, se com a boca confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Logo mais. Então, como começa essa ativação na nossa vida? Ela começa por um confessar, por um abrir da boca, né? Eu preciso ver o que o Senhor está fazendo, ao observar o que Ele está fazendo, entrar em contato com o que Ele está fazendo. Eu agora confesso, eu creio. Eu agora confesso, de fato Deus está salvando a humanidade por meio desse sacrifício. Eu creio que Jesus veio em carne. Eu creio que a obra de Deus é esta. As pessoas estavam perguntando para Jesus, então mostra-nos a obra de Deus. Qual é a obra de Deus para que nós possamos fazer e realizar ela? Jesus respondeu assim, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. Então, se nós não partirmos desse princípio de fé, de acreditar, de confiar naquilo que Ele fez por mim, se eu não parto desse princípio que é uma base, é o alicerce da minha vida, eu não vou frutificar. João, capítulo 15, acredito ser, o capítulo 15, ele vai dizer, se vocês estiverem em mim ou em vocês,
vocês vão dar muitos frutos, mas se vocês não permanecerem em mim, não podem fazer coisa alguma. Então, essa é a realidade do Senhor, essa é a realidade dessa ativação. Uma relação íntima que eu respondo, que eu imito. Como uma criança está imitando o pai e a mãe, nós precisamos também imitar o Senhor, imitar o nosso Deus, seguir o nosso Senhor. Você tem seguido de perto o Senhor Jesus para obedecê-lo? Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Você já fez essa relação na sua vida que muitas vezes a gente está falando sobre Jesus, sobre Deus, muitas coisas a gente fala, mas confessar não é isso. Confessar não é só falar, confessar é uma vida disposta a obedecer aquilo que o Senhor nos aponta, aquilo que o Senhor nos direciona. Então é um caminhar junto, Levi, junto, aquele que está junto. Amém? Que o Senhor nos dê mesmo essa disposição de reagir, de sermos ativados. Quando é que você vai ser ativado? Quando você decidir segui-lo. Quando você decidir obedecê-lo. Quando você realmente confiar que ele pode fazer até aquilo que é impossível. Amém? Vamos orar nesse momento sobre isso. Obrigado, Jesus, por aqueles que estão assistindo. Obrigado, Jesus, porque nós estamos seguindo aquilo que o Senhor... Nós começamos essas jornadas e pedimos para que o Senhor complete, porque o Senhor é fiel e justo para nos fortalecer, para que possamos completar mesmo essa jornada. Que possamos não encerrar a nossa carreira de forma que não tenhamos frutos para entregar para o Senhor, mas que o Senhor seja glorificado naquilo que nós podemos realizar ainda. Porque é o Senhor que provê tanto o querer como realizar. Que o Senhor nos capacite nesses dias, nos ative por meio do seu amor, por causa do teu amor, por causa da tua missão, obra e propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém? É isso, que você tenha mesmo desfrutado dessa palavra, desse sábado, e que isso pode te levar adiante até a eternidade, até esse desfrutar, em nome do Senhor Jesus. Valeu, valeu. Amém, amém. Amém, Senhor Jesus. Nós te adoramos, nós te reconhecemos nesse sábado, nesse dia, onde o Senhor reina em nossas vidas, o Senhor quer mesmo receber toda a glória, toda a adoração, todo o testemunho, toda a obediência. E nós queremos mesmo, Senhor, nos colocar diante de Ti nesse dia, para que o Senhor possa nos alinhar, para que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, como podemos te conhecer mais, como nós podemos nos aprofundar em Ti, de te conhecer mais e mais, não só porque o Senhor tem benefícios para nós, bênçãos para nós. Olha o quanto nós temos ganhado e sido abençoados pelo Senhor. Nós reconhecemos o Senhor em nossos caminhos, em nossas famílias, em nossas vidas, em nossos trabalhos. Deus, nós queremos também levar ao Senhor as nossas ansiedades e preocupações em relação às seguranças. Olha como esse mundo está vivendo seus dias talvez mais emblemáticos, mais frágeis, Deus. E essa fragilidade realmente tem ocupado o nosso coração, nossas emoções. Olha como o mundo não tem suportado, não está suportando mesmo os seus fiéis, os homens justos que o Senhor tem enviado por todo o mundo para dar testemunho da tua graça, da tua palavra, do teu evangelho. Ó Deus, eu oro pelos missionários que estão espalhados, pastores, servidores do Senhor, apóstolos, que
estão espalhados pelo mundo inteiro, não só no Brasil, mas também em tantos outros países, Deus, e que existem tantas pessoas engajadas na missão do Senhor, que estão tributando uma adoração sincera, verdadeira diante do Senhor, mas que não são reconhecidos, que não são vistos, são anônimos do Senhor, só o Senhor os conhece, e poucos são aqueles que estão de fato ganhando com o testemunho deles, Deus, que eles sejam mesmo fortalecidos, Deus, ache eles nesse momento de sábado, nessa tarde de sábado, e possa consolá-los com a sua força, com o teu Santo Espírito, trazendo renovo, trazendo consolo, fortalecimento para as almas deles, Deus, esperança, porque a tua esperança é o que nos mantém em pé, é o que nos mantém vivos, é o que nos mantém radiantes, é o que nos mantém com os corpos vitais para o Senhor, vigorosos para o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos resgatou de uma situação que nós não podíamos sair dela. O Senhor nos encontrou quando ainda estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nas nossas falhas, na nossa ignorância. Que o Senhor mesmo possa, da mesma maneira que o Senhor nos alcançou, da mesma maneira que o Senhor, debaixo desse arbusto, debaixo dessa situação, que nós não víamos mais caminhos, estávamos encurralados pelo inimigo, cegados pelos nossos próprios pecados. Mas o Senhor radiou a tua luz sobre as nossas cabeças e pudemos enxergar o caminho de volta, pudemos enxergar que o Senhor estava abrindo uma porta para nós. Tua palavra diz que para os homens é impossível sermos salvos, mas para Deus, para Ti, tudo é possível. Nos ajuda na nossa fraqueza, nos ajuda na nossa dificuldade de ter fé, Deus, e perseverar. Olha quantas vezes nós vacilamos, quantas vezes nós fraquejamos, Deus, e pensamos em desistir, pensamos em parar, pensamos em viver uma vida pacata, alheio à vontade do Senhor, não mais considerando aquilo que o Senhor quer de nós. Nós queremos voltar para este primeiro amor, voltar a nos aquecer no teu fogo, na tua chama. O Senhor possa mesmo despertar em nós, Deus, nesses dias, nos revigorar, nos dar nova esperança, renovar as nossas forças, Deus, porque a tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor, esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como águias. Nós esperamos o dia da redenção, mas desde já, mesmo vivendo as aflições da nossa carne, as dores de parto, né, nesse corpo terreno, finito, nós ainda queremos avançar, nós ainda queremos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor está, para onde o Senhor está nos levando. Enche-nos da tua graça, Deus, enche-nos do teu amor, enche-nos da tua leveza, enche-nos das tuas possibilidades, enche-nos das tuas estratégias, Deus, nesses dias, sejam elas financeiras, emocionais, sejam elas caminhos, sejam elas propósitos, sejam elas ministérios, dons. O Senhor mesmo nos ajude a encontrar as peças desse quebra-cabeça e sermos felizes, sermos abençoados, porque o Senhor de fato está regando a nossa vida, está é, está nos cultivando. Não somos como oliveira brava, não queremos ter um coração duro, não
queremos ser rebeldes diante do Senhor, mas vulneráveis, flexíveis, obedientes ao Senhor. E todos que neste momento mesmo, Deus, estejam, que o Senhor seja consolando aqueles que estão ouvindo essa oração, que estão nesta igreja, a igreja em Vinhedo, a igreja em Jundiaí, a igreja em Campinas, a igreja nos interiores de São Paulo. Deus, que os nossos irmãos, aqueles que se dedicam à obra do Senhor, ao serviço do Senhor, possam ser mesmo alcançados e cheios da tua plenitude. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuro. El Señor los protege y los mantiene con vida. Lo prospera en la tierra y lo rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y le devuelve la salud. Oh Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Devuélveme la salud, devuélveme la salud. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Pero mis enemigos solo hablan mal de mí, preguntan, falta mucho para que muera y pase al olvido. Me visitan como si fueran mis amigos y mientras tanto juntan chisme y cuando se van lo divulgan por los cuatro vientos. Los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. Tiene alguna enfermedad fatal, dicen, jamás se levantará de la cama. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en contra mía, se ha puesto en contra mí. Oh Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, devuélveme la salud. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida, porque soy inocente. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alabado sea mi Dios, cuida de todos mis malos amigos, que de mis enemigos me encargo yo. Yo me cansé de sonrisas falsas que me mientan, de frente que me den la mano como si nada pasara. Tengo una legión de ángeles que a mí me guardan de tantas maldades, que en este mundo pasa lo que no pasa. Es el llanto de mi alma que te aclama, como un niño aclama a su madre. Ya no tengo cadenas que me amarren, lo que tengo es la palabra de Dios en mi corazón y lo demás me vale. Gracias Dios por llevarte mi alma y mi corazón, porque yo sin ti no sería yo, estuviera decaído, arrodillado en la fría oscuridad de mi habitación. Gracias Dios
gracias a Dios por sacarme de ese pozo sin fondo. Gracias a Dios, gracias Dios, alabado sea el Señor. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo, alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo, alaben al Dios de Israel. Ainda que eu ande pelo vale da morte, eu nunca temerei, porque tu estás comigo. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ai. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. 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 Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias